Muito bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu falo aqui de Botucatu, São Paulo, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, supervisionado pelo pastor André Ribeiro, e para nós é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Hoje nós iremos meditar sobre Saul e a feiticeira. Fique comigo e juntos nós meditaremos nesta palavra. Muito bem, meus irmãos. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, a Bíblia nos conta algo intrigante. A Bíblia diz que Israel estava cercado pelos inimigos, pelos filisteus. Isso bateu um desespero no rei Saul, a qual ele consultou a Deus por profetas, por Urim e por visões, por sonhos, e Deus não falou com o rei Saul naquele dia. O profeta Samuel já havia morrido há fazia 2 anos. E era o profeta Samuel que era o orientador, o mentor do rei Saul. E ele já havia sido repreendido inúmeras vezes pelo mesmo profeta Samuel, que agora já não estava mais presente para o orientar. Devido a tal desespero, o rei Saul acha uma solução, ou ele pensa que encontrou uma solução, em consultar uma feiticeira. A Bíblia diz que era proibido. Deus havia determinado de tal maneira que isso não houvesse em Israel. Já lá no capítulo 18 de Deuteronômio, a partir do versículo 9, para não consultar mortos, para não ter feiticeiros, para não ter adivinhadores, para não ter agoureiros no meio do seu povo. O próprio rei Saul havia mandado exterminar tais pessoas no seu reinado. Essa mulher estava escondida e então o próprio rei ele diz a um dos seus criados: traga-me uma mulher que tenha o espírito de adivinhação. Ele então vai até esta mulher, chega até ela, ele vai de forma disfarçada para que ela não soubesse, não identificasse que era o rei. E então a própria mulher fala: você não sabe que o rei Saul mandou matar, exterminar a todas as feiticeiras? E ele então jurou diante do Senhor que nenhum mal iria acontecer àquela mulher. Aquela mulher então, debaixo da confiança dele, ela pergunta: a quem te farei subir? E ele diz: a Samuel. Então aquela mulher faz toda a sua magia de adivinhação e ela diz: vejo deuses que vêm debaixo da terra. Saul, na sua curiosidade, ele diz: a quem fareis? Qual é a aparência? Como é a pessoa que você está vendo? Ela dá a descrição das suas vestimentas, do seu comportamento, daquilo que ela estava vendo. E Saul então diz: é Samuel. Ele quis ver que era Samuel. Ele quis entender que era Samuel no desespero, como Deus não falava mais com ele, pela palavra, por Urim ou pelos profetas. Ou seja, todas as formas bíblicas, genuínas, autênticas e verdadeiras, não mais Saul estava ouvindo Deus falar com ele. Agora repare bem, que em meio a tudo isso, o Espírito fala com ele, dá revelações futuras ao rei Saul, até sobre a morte dele, a morte dos seus filhos, a perca da guerra, e então bate aquele desespero nele. Então, quando isso acontece de que supostamente Samuel fala com ele, o próprio Samuel então parece ter falado com ele, então Saul entende-se que foi ele. Agora deixa eu dizer uma coisa. Lá no Deuteronômio que nós já mencionamos, o Senhor Deus proibiu a consulta aos mortos. Isaías capítulo 9, versículo 18, o profeta diz: porventura em favor dos vivos se consultará os mortos? Em Lucas capítulo 16, versículo 30 ao 31, a Bíblia diz que os mortos não podem falar com os vivos. Então, quem é que falou com ele ali? Repare que a Bíblia Sagrada também diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E devido o Satanás saber as atitudes, as ações, o comportamento do rei Saul,
Então ele fala conforme aquilo que ele já tinha conhecimento, dando revelação sobre o que ia acontecer com ele ou repetição sobre aquilo que ele já sabia. Obviamente que não foi Samuel que a feiticeira fez subir. Isso seria algo totalmente contra aquilo que o próprio Deus proibiu. Como que Deus iria abrir uma exceção de que um morto viesse falar com o vivo, sendo que era algo que ele mesmo havia proibido? Se Deus havia determinado que não consultasse os mortos, como é que agora ele permitiria isso? Então, se ele não falou com Saul pela sua palavra, por Urim ou pelos profetas, por que falaria por uma feiticeira? Por que falaria por algo que ele havia proibido? Não faz sentido, não tem nexo. Totalmente revela o desespero de Saul em falar com uma mulher totalmente guiada por um espírito maligno, que, por saber a vida de Saul, dá-lhe uma palavra conforme aquilo que lhe satisfaz. Agora pense bem no que o escritor bíblico, que muitas das vezes as pessoas dizem, mas para o escritor bíblico foi Samuel que apareceu ali. Eu quero dizer uma coisa para você. O povo, quando eles receberam essa escritura, eles compreendiam esse fato de que era proibido para Deus e para o seu povo consultar uma pinotisa. Era proibido consultar feiticeiras, ou que os mortos viessem falar com os vivos. Eles entendiam isso. Por isso que o escritor bíblico está dizendo de uma forma, de uma perspectiva, como que o próprio Saul estando lá presente junto com a feiticeira. Para Saul foi Samuel que apareceu. Ele quis entender que foi Samuel quem apareceu, conforme a visão que Saul estava tendo daquilo que a feiticeira estava revelando. Então o escritor bíblico fala como que na terceira pessoa, como que sendo na visão de Saul e não na sua própria visão, porque ele bem entendia, e os seus leitores ali de primeira mão também entendia exatamente que era proibido a aparição de mortos. Por isso não quer dizer que ao escritor bíblico foi Samuel quem apareceu ali, mas o escritor bíblico está falando na perspectiva da visão de Saul e não da sua própria. Amém, meus amados? Então fica bem claro para nós e para você e para todos aqueles que leem com atenção a Bíblia Sagrada, de que quem apareceu a Saul não foi Samuel, mas o espírito maligno na parte da visão da feiticeira que falou com ele, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like abençoador, compartilhar com seus amigos, tá bom? E acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.